Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje vamos aprender mais um modelo de barrado em crochê para panos de prato. Eu fiz ele na cor branco, são motivo de flores, vou apresentar para vocês agora. Então pessoal, vamos para as informações do barradinho de hoje. Aqui o meu pano de prata é um tamanho de 50 por 70. Eu sempre faço o meu caseado pelo lado direito do pano e o meu caseado é separado por duas correntinhas. Pessoal, o meu barrado aí, ele ficou com 4 motivos, certo? E daqui da primeira carreira até a 15ª carreira, eu trabalho direito e avesso do pano. Da 16ª carreira em diante, eu trabalho aqui motivos separados, tá bom? Só que eu não corto mais a linha do trabalho, né? A gente faz uma ponta aqui primeiro, daqui a gente desce, vem para a segunda e assim por diante. Do meio para o final da aula eu ensino a técnica aí, que é muito mais fácil do que você ficar arrematando muito fio, né, do barrado. Então, fazendo assim, do jeito que eu explico na videoaula aí, é bem melhor, tá bom? É só assistir até o final. Então, pessoal, o total aí eu fiquei com 23 carreiras. O meu trabalho ele é múltiplo de 18 mais 1, então para cada florzinha dessa aqui, eu tenho 18 caseados. Como eu fiz 4 flores, então é 4 vezes 18, né? Eu fiquei com 72 caseados, mais aquele um que eu preciso no final, eu tenho 73 caseados aí no total. Meu barrado aqui ficou medindo 13 centímetros com esta linha aqui de Tex 151 100% algodão, que eu acho que ela é boa para fazer barradinhos assim, mas nada impede que você possa usar qualquer linha, tá bom? Só que aí o seu trabalho ele vai ficar mais comprido aqui, por causa da grossura do fio. E a agulha que eu utilizo aqui é a 1,25 milímetros. Eu acho que não vai focar, mas é a 1,25 milímetros que eu utilizo. Essa agulha aqui, ela é bem antiga, de metal, e aí ela tem o cabo mais longo. As de hoje que eu compro, o cabo é mais curtinho, então essa agulha eu tomo o maior cuidado para ela não cair, quebrar a pontinha, porque eu faço bastante barradinho com ela, tá bom? Então, pessoal, essas seriam as informações necessárias para o trabalho de hoje. E aqui abaixo do vídeo, no box de informações, vou deixar a relação registrada aí de material que eu utilizo. Vou deixar também outras quantidades de caseado para você adaptar aí no seu pano, na sua toalha, enfim, tá? Só para facilitar aí na hora de fazer os caseados, tá bom? E abaixo do vídeo também tem a caixinha de comentários. Deixe seu comentário. Eu gosto muito de ler e responder aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui abaixo do vídeo, no comentário, ou lá no Instagram, que é Eliane Prado 03 também, pode enviar foto por lá. Aqui na caixinha também do box de informações eu costumo deixar um número de WhatsApp, tá? Para vocês mandarem a foto dos trabalhos que vocês fazem aí através do canal Eli Crochê Artesanato, ou alguma dúvida que vocês tiverem também pode deixar lá por escrito, que depois eu respondo para vocês, tá bom, pessoal? E seria isso as informações. E se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal, deixa o joinha, né? Compartilhe os vídeos. Na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E na rede social, no Instagram, como eu já falei, Eliane Prado 03, lá eu registro todas as fotos dos trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. E pessoal, eu peço mais uma vez para vocês, eu sei que é chato ficar, né, batendo na mesma tecla, mas se vocês puderem assistir ao menos um anúncio aí no meio do vídeo, já vai me ajudar muito, tá bom? E aí o YouTube entende que vocês também gostam do conteúdo que eu trago aí para o canal. Gente, então as informações seriam estas. Eu vou aqui só organizar a mesa, guardar algumas coisas e já volto para a gente começar a fazer o barradinho de hoje.
Vamos começar o nosso trabalho pelo lado direito do pano. O meu caseado é separado por 2 correntinhas. Aqui vamos subir 3 correntes. Vamos fazer o nosso cantinho de borda com mais 2 pontos altos dentro do caseado e um aqui na base. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, nós vamos fazer uma carreira aqui toda de quadradinho vazio, cada quadrado separado por 2 correntes. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós também temos que colocar os 4 pontos altos. A primeira carreira, então, de quadradinhos vazio. No último caseado, eu coloquei 4 pontos altos. E a próxima carreira de número 2, subam 3 correntes, virem o pano. E nós vamos novamente fazer os mais 3 pontos altos aqui. E vamos repetir todos os quadradinhos de base. Então, são 2 carreiras aí, com os cantos, né, de 4 pontos altos. E depois a gente vai fazendo 2 correntes e um ponto alto, para a gente poder fechar o quadrado vazio. Repetir aqui a carreira igual, né, aqui a primeira fase aqui que nós fizemos, ó. Então, é só fazer assim até o final e os 4 pontos altos lá também. Então, aqui, pessoal, eu fiz a segunda carreira toda em quadradinhos. Chegando aqui no final, eu repeti os 4 pontos altos aqui na segunda carreira, que foi repetição da primeira carreira. Para a próxima carreira aqui, subam as 3 correntes, virem o trabalho. Aqui, pessoal, eu já adiantei, né, o cantinho de borda, sempre vai ser os 4 pontos altos. E eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 7 pontos altos. Aqui eu já conto como um ponto, coloco 2 aqui dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, eu fiquei com 7 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer 3 quadrados vazios, 2 correntes ponto alto, só fechar aqui o pontinho, ó, mais 2 correntes. E aqui eu vou fechar meu terceiro quadrado. E do lado oposto, a gente também repete os 7 pontos altos. Sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos, um na base. 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Agora, pessoal, nós vamos fazer um total de 11 quadrados. Aí, façam 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, até ficarmos com 11 quadradinhos vazios. Depois é só repetir essa sequência aqui, ó, de 7 pontos altos, 3 quadrados vazios e 7 pontos altos. Olha, pessoal, então a terceira carreira, iniciamos com 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios e 7 pontos altos. Aqui que nós vamos fazer a flor aí do nosso trabalho. Na distância, né, de um para o outro aqui, nós temos 11 quadrados vazio e aqui já é repetição do motivo que vai se formar, 7 pontos altos, 3 quadrados vazios, 7 pontos altos aqui, mais 11 quadradinhos de separação, aqui mais um motivo de repetição, aqui 11 quadrados de separação, e aqui, pessoal, o meu último motivo que vai dar no meu pano, tá? E no finalzinho aqui, olha, ficamos também com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam as 3 correntes, virem o trabalho, já adiantem aí o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. E eu já adiantei também, pessoal, 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, certo? É só fazer 2 correntinhas e o ponto alto aí, para formar os quadradinhos. Agora, nós vamos fazer um total de 13 pontos altos. Olha, então,
Dentro deste quadradinho, olha, sempre 2 pontos altos. Vamos completar todos esses pontos de base, vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Olha, até aqui eu fiquei com 10 pontos, coloco mais 2 aqui dentro do quadrado e um na base, ficamos com um total de 13 pontos altos, 2 correntes. Aqui, pessoal, vamos fazer apenas um quadrado vazio e repetir os 13 pontos altos igual do lado oposto, tá? Olha, terminei aqui o 13º ponto, então ficou assim. Agora, no intervalo ali de quadradinhos, vamos ter que fazer 9 quadrados. Então, 2 correntes, ponto alto, até ficarmos com 9 quadrados. Depois, repitam novamente, igual aqui, ó, 13 pontos altos de cada lado, separado por um quadradinho. Pessoal, então a quarta carreira ficou assim, com 4 pontos altos, 4 quadrados vazios, aqui 13 pontos altos, um quadrado vazio, 13 pontos altos e aqui 9 quadrados vazios. Então, assim, eu fui fazendo por toda a extensão do pano, igual eu expliquei no bloco anterior, aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, fiquei também com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Gente, a quinta carreira, ela vai ser repetição da quarta carreira, tá? É só fazer as 3 correntes, vira o trabalho e repitam todos os pontos de base, igual eu estou fazendo aqui. Agora eu vou dar sequência aqui dos 9 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e depois vou colocar aqui, ó, 13 pontos altos, igual esse primeiro motivo que eu repeti. Só fazer assim até o final. A carreira de número 5 já ficou pronta, e foi a repetição da carreira de número 4. Colocamos aí os pontos, conforme eu expliquei no bloco anterior, aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, fiquei com 4 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a sexta carreira, já subam as 3 correntinhas, vira o trabalho e já façam aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu fiz também mais 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, certo? Agora, nós vamos ter que fazer mais um quadradinho, então façam aqui, ó, 2 correntes. E no terceiro aqui, ponto de base, façam um ponto alto. Então, fechamos aí mais um quadradinho, ficamos com 5 aqui no cantinho. Vamos fazer agora um total de 10 pontos altos. Então, aqui, ó, já tenho 2 pontos. Fiz aqui os 10 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Fecho aqui, ó, um ponto alto para ficarmos com o quadradinho vazio. E do lado oposto também vamos fazer 10 pontos altos. Pessoal, aqui eu já trabalhei meus 10 pontos altos. Agora, nós vamos ter que fazer 11 quadrados vazios. Olha, então, 2 correntes. Aqui eu coloco um ponto alto, já fecha um quadradinho. Então, vão fazendo, pessoal, até ficarmos com 11 quadradinhos vazios, certo? O 11º quadradinho vazio, ele vai dar aqui, tá? Ó, vocês vão fechar um ponto alto aqui, vão contar 1, 2, 3 e fecha um ponto alto, igual esta situação aqui do comecinho do nosso motivo. E depois vão repetir esta sequência, tá? Então, são 11 quadradinhos até aqui, ó. Pessoal, então, a sexta carreira, aqui 4 pontos altos, 5 quadrados vazios, aqui foram 10 pontos altos, um quadrado vazio, 10 pontos altos, aqui 11 quadradinhos vazios. Igual eu falei aqui com vocês, ó, fecha um ponto alto aqui, 2 correntes, conta 1, 2, no terceiro ponto de base, fechou um ponto alto para formar o quadrado vazio, igual aqui no início. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do meu pano, aqui no finalzinho, depois dos 10 pontos altos, também fiquei com 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, que já é a de número 7, façam as 3 correntes, virem o trabalho e façam o processo aí do cantinho, com 4 pontos altos no total. E aqui eu adiantei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora, nós vamos ter que colocar aqui um total de 13 pontos altos. Então, sempre dentro do quadrado, vão ser 2 pontos altos e um na base. Então, assim, a gente vai seguir fazendo
2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Igual a gente tá acabando de fazer aqui, ó. E agora aqui nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 13 pontos no total. Aqui eu já tenho 3, 6, 9, eu tenho 10. Então, aqui eu completo mais um, mais 2, e aqui ficamos com 13 pontos altos. Agora, vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes, conta 1, 2, 3, e completa aí o restante dos pontos. Então, ficamos assim com o nosso trabalho, 13 pontos altos. Deste lado aqui, um quadrado vazio, fechando aqui no terceiro ponto de base, completei todos os pontos. Já fiz aqui 2 correntes. E do lado oposto agora, a gente vai fazer primeiro os 4 pontos altos aqui. 2 correntes, vai contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. E nós vamos fazer esta mesma quantidade de ponto que fizemos aqui, vamos fazer do lado oposto, certo? Então, quando chegar na parte dos quadradinhos, sempre 2 pontos altos aqui dentro de cada quadrado e os pontos aqui na base. Eu vou fazer o meu, já volto aí. Então, aqui, pessoal, no bloco anterior eu expliquei aqui o início do trabalho. Aqui eu tenho 13 pontos altos. Na divisão de um desenho para o outro, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui já é repetição aqui, ó, dos 13 pontos altos, dentro de cada quadradinho 2 pontos altos e sempre um na base. E assim eu fui fazendo a minha 7ª carreira, conforme eu expliquei e estou demonstrando agora. E aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos aqui, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a 8ª carreira, já subam as 3 correntes, virem o pano e já façam aí o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos no total. E aqui eu adiantei apenas um quadradinho vazio. Então, aqui eu vou colocar 2 pontos altos dentro do quadrado, um ponto aqui na base. Então, agora, pessoal, nós vamos completar todos esses pontos de base aqui, todos esses pontos. Chegando aqui, ó, eu tenho que colocar 2 pontos altos dentro deste quadrado e um aqui na base. Aqui nós vamos ficar com 19 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 4 pontos, aqui eu vou fazer o 5º. Terminei aqui, olha, de fazer os 19 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes aqui no terceiro ponto de base, eu fecho um ponto alto. Aqui nós vamos ter 3 quadrados vazio aqui, ó. Aqui, 1, 2, 3, aí fechei aqui o meu terceiro quadradinho. Agora aqui, pessoal, do lado oposto, a mesma coisa. Vamos ter que ficar com 19 pontos altos. Olha, eu já coloquei 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base. Agora eu vou fazer todos esses pontos de base. Vou preencher 2 pontos altos aqui dentro e um na base, tá? Então, vamos ficar com 19 pontos altos. Aqui, nós vamos apenas ficar com 3 quadrados vazios e depois segue a repetição igual ao início aqui do primeiro desenho que eu estou ensinando para vocês. A carreira de número 8 ficou pronta, aqui 4 pontos altos, um quadrado vazio. Aqui eu fiquei com 19 pontos altos, 3 quadrados vazios, 19 pontos altos. Aqui no intervalo, 3 quadrados vazios e aqui já tem 19 pontos altos, igual ao início. E assim eu fui seguindo a sequência em todos os desenhos aqui do nosso trabalho, tá, pessoal? Depois dos 19 pontos altos, fiquei com um quadrado vazio aqui separado por 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei o pano, já fiz aí o cantinho de borda, que são um total de 4 pontos altos. Aqui, pessoal, eu repeti, ó, o quadradinho vazio separado com 2 correntes. E aqui eu fiz 16 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, ficando 16 pontos no total. Agora,
Aqui a gente vai fechar um quadrado vazio, é só fazer 2 correntes. E no terceiro ponto de base aqui, coloco um ponto alto. Agora, aqui nestes quadradinhos de base, a gente tem que ficar com um total de 10 pontos altos. Então, dentro do quadrado aqui, 2 pontos altos e um na base, certo? Olha, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui eu fiquei com 10 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecho aqui um ponto alto e vou colocando ponto alto sobre ponto alto até ficarmos com 16 pontos aí no total para ficar igual ao lado oposto aqui, tá? Então, vamos seguir fazendo assim e aqui no intervalo vão ser novamente os 3 quadradinhos, tá? Depois aqui já começa esta sequência novamente de intervalo 3 quadradinhos vazio aí. Eu vou fazer o meu, já mostro ele pronto, tá? Que é a carreira de número 9. Então aqui, pessoal, terminamos a carreira de número 9. Aqui o início 4 pontos alto, um quadrado vazio. E aqui nós temos uma quantidade de 16 pontos alto. Aqui no meio da flor 10 pontos alto e 16 pontos alto. Lembrando que tem os quadradinhos aqui de separação, né, do miolo da flor. Aqui na divisão de um desenho para o outro, 3 quadrados vazios. Então, ficou a mesma coisa as outras florzinhas, seguindo aqui a explicação da primeira, tá? Olha, então foi a mesma coisa aqui no finalzinho, depois que eu terminei de colocar os 16 pontos altos aqui, ó, que é esse de baixo aqui, eu fiquei com um quadrado vazio separado por 2 correntes e 4 pontos altos aqui no cantinho de borda. Na próxima carreira, eu já fiz aí 3 correntes, virei o trabalho, já repeti ali, né, o cantinho de borda e fiz também, pessoal, um quadrado vazio aqui. Essa já é a carreira de número 10. Então, aqui eu fiquei, depois do quadradinho vazio, com um total de 13 pontos altos. Eu fui colocando um ponto alto sobre o ponto de base até ficarmos com 13. Agora aqui eu faço 2 correntes e vou fechar um quadrado vazio. Olha, no terceiro ponto de base aqui, eu coloco um ponto alto, olha, então fiquei com um quadrado vazio. Agora, no miolo aqui da flor, nós temos que ficar com 16 pontos altos. Coloco 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um aqui na base, vou completar todos esses pontos. Este quadradinho de base também vou colocar 2 pontos altos dentro dele e um na base. Vamos ficar com 16 pontos aí no total no miolo da flor. Então, vamos lá, ó. Continue colocando os pontos. Aqui, eu já vou completando com os pontos, ó. Fiquei com um total de 16 pontos alto aqui. Agora, igual ao lado oposto, 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto aqui para fazer o quadrado vazio. E vamos, pessoal, fazer novamente aqui 13 pontos altos, certo? Depois dos 13 pontos altos, deixa eu só terminar este pontinho aqui. Olha, e aqui eu completo, né? Um total aqui vai dar 13 pontos altos. Vocês vão fazer novamente 3 quadrados vazios e a partir desta segunda flor é só repetir esta sequência aqui, os 13 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui nós vamos ficar com 16 pontos altos e assim sucessivamente, tá? O finalzinho termina igual ao início. Terminamos então, pessoal, a carreira de número 10. Aqui temos o cantinho de borda com um quadradinho vazio de separação. Aqui ficamos com 13 pontos altos, um quadrado de separação, 16 pontos altos, um quadrado de separação e aqui 13 pontos altos. Aqui 3 quadradinhos de separação de uma flor para outra. Então, esta segunda flor é só seguir a explicação aqui da primeira. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do pano. Aqui no finalzinho, depois dos 13 pontos altos, eu fiz um quadrado vazio
e 4 pontos altos. Agora vamos para a carreira de número 11, já façam as 3 correntes, vira o pano, já façam aí o cantinho de borda, total de 4 pontos altos e um quadrado vazio, separado aí por 2 correntinhas, tá, pessoal? Vamos precisar de mais um quadradinho, então façam 2 correntes e vão contar 1, 2, 3, aí põe um ponto alto. Agora aqui nós vamos fazer um total de 7 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, fiz aqui 7 pontos altos, vou trabalhar um quadrado apenas, ó, 2 correntes. E aqui, ó, no terceiro ponto de base eu coloco um ponto alto. Aqui eu coloco 2 pontos altos dentro deste quadrado de base e um ponto aqui na base, olha. Aqui agora, pessoal, nós temos que ter um total de 22 pontos altos. Aqui eu já fiz 4 pontos, vou completar todos aqui de base. Dentro deste quadradinho também vou colocar 2 pontos altos e um aqui na base. Aqui temos que ter 22 pontos altos. Então, só continuar fazendo. Fiz aqui os 22 pontos altos, agora eu tenho que fazer igual ao lado oposto. 2 correntes para fechar 1, 2, 3 aqui no terceiro ponto de base, um ponto alto para fechar um quadrado vazio e completem aí um total de 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos aqui, eu preciso fazer 5 quadrados vazios. Então, gente, olha, é só fazer 2 correntes ponto alto até chegar no outro desenho. Aqui eu já tenho 3 quadrados, aqui o quarto quadrado e o quinto quadrado, 2 correntes, conta 1, 2, 3 e aqui põe um ponto alto. Então, essa situação aqui que nós já vamos começar a outra flor, é esta aqui no início, tá? Então, agora vocês vão colocar 7 pontos altos, um quadrado vazio, depois 22 pontos altos aqui no miolo, um quadrado vazio e do lado oposto aqui 7 pontos altos e fazer 5 quadrados vazios. Pessoal, vocês estão observando que tá dando umas ondinhas assim, ó. Mas isso aqui vai estabelecendo conforme a gente vai fazendo o barrado, tá? Pelo menos comigo é assim. Ele dá uma enviesada, mas conforme eu vou aumentando as carreiras, ele vai se estabilizando. Terminei então a carreira de número 11, aqui 4 pontos altos, 2 quadrados vazios, 7 pontos altos, um quadrado vazio, 22 pontos altos, um quadrado vazio, 7 pontos altos e aqui 5 quadrados vazios na divisão de um desenho para o outro. Então, assim eu fiz em todos os desenhos aí do barrado. Aqui no finalzinho, depois dos 7 pontos altos, também, ó, fiquei com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. Na próxima carreira, que já é a de número 12, vocês façam um cantinho de borda aí, total 4 pontos altos, né? Vira com as 3 correntes e completa os pontos. Aqui eu adiantei, pessoal, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Agora a gente tem que fazer mais 4 quadradinhos. Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta aqui 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, aqui já fecha um ponto alto aqui para fazer mais um quadradinho. E aqui o sexto quadrado que eu preciso, só fazer 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base e já fecha um ponto alto. Então, ficamos assim. Agora, a gente tem que completar aqui um total de 16 pontos altos. Então, é só colocar ponto alto sobre ponto alto, até ficarmos com 16 no total. Fiz aqui, pessoal, meus 16 pontos altos. Agora, do lado oposto aqui, como a gente vai trabalhar de um desenho para o outro, eu preciso de 13 quadrados vazios, ó. Então, 2 correntes, aqui eu vou pôr um ponto alto no terceiro ponto de base. Então, aqui mais um ponto alto, 2 correntes, aqui eu vou contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. 2 correntes, e aqui é só ir fazendo até dar 13 quadrados vazios.
Aqui eu vou fechar mais um quadradinho. Olha, quando chega aqui em cima dos pontos de base, é só contar. Faz 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto, fecha um ponto alto, 2 correntes, aqui ó, o terceiro ponto. 2 correntes, fecha aqui mais um ponto alto e 2 correntes. Aqui a gente vai contar 1, 2, 3, fecha um ponto alto. Então aqui, pessoal, vou abrir para vocês observarem, comparando com o primeiro lá desenho. Então aqui, olha, nós ficamos, porque aqui é metade, né? Ficamos com 6 quadrados vazios. E aqui nós ficamos ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. A partir daqui, ó, é essa repetição que vocês vão fazer para colocar aqui os 16 pontos altos. Aí depois vão repetir os 13 quadradinhos, assim por diante. Lá no finalzinho vai ficar igual o início aqui, ó, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Terminamos então a carreira de número 12, 4 pontos altos aqui no começo, 6 quadrados vazios. Aqui eu fiquei com 16 pontos altos. Aqui neste intervalo, eu fiquei com 13 quadrados vazios, ó, 3, 6, 9, 12, 13. E aqui já é repetição dos 16 pontos altos. Então, assim eu fiz, olha, por toda a extensão do meu barrado aqui no final, depois dos 16 pontos altos, ó, fiquei com 2, 4, 6 quadrados vazios e 4 pontos altos. Gente, na próxima carreira, já é de número 13, já fiz as 3 correntes, virei o pano, já fiz aí 4 pontos altos. Fiz aqui, ó, 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E no próximo ponto de base aqui, ó, eu coloquei 2 pontos altos dentro dele e um na base. Então, aqui ficou um quadradinho cheio com 4 pontos altos. Aqui vai ser o comecinho da folha da nossa flor. Depois eu adiantei 3 quadrados vazios, ó, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu preciso de mais um quadradinho, então façam 2 correntes e vamos contar 1, 2, 3, fecha aqui um ponto alto. Vamos fazer agora aqui mais 9 pontos altos, totalizando 10 pontos aí. Então aqui eu já tenho 2, fiz aqui meus 10 pontos altos. Agora eu tenho que fazer 4 quadrados vazios para ficar igual ao outro lado. Então 2 correntes, terceiro ponto de base, fecha um ponto alto. E aqui eu vou trabalhando os 4 quadradinhos vazios. O próximo aqui nós vamos fazer ele cheio, porque é a ponta da outra folha. Então, ó, 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base, olha. Então, ficamos assim. Agora, aí, vamos fazer 2 quadrados vazios, ó. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. O próximo quadradinho já vamos colocar aí também 2 pontos altos dentro dele e um na base. Aqui vai ser a divisão de um motivo para o outro, certo? E do lado oposto aqui a gente continua a fazer os quadradinhos vazios. Olha, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. O próximo aqui a gente faz 4 pontos altos no total, que aqui é a ponta da outra folha do outro desenho aqui. E aqui também temos que fazer 4 quadrados vazios, sempre 2 correntes, ponto alto. Assim, aqui é o terceiro quadradinho. E aqui conta 1, 2, 3, façam as 2 correntes. No terceiro ponto de base já vão fazendo o ponto alto. E aqui já é repetição, pessoal. Aqui vocês vão colocar, ó, os 10 pontos altos aqui no miolo da flor, tá? Os 10 pontos altos. Aí depois dos 10 pontos altos pronto aqui, é só fazer essa sequência aqui que nós acabamos de aprender, tá? Então façam isso pela extensão toda aí do barrado, que eu já volto e mostro ele inteiro já feito. A carreira, então, de número 13 ficou pronta. Qualquer dúvida, volta na explicação do bloco anterior para olhar aí a colocação dos pontos. Então, assim, olha, eu fiz por toda a extensão aqui do meu barrado, chegando aqui no finalzinho, depois dos 4 quadrados vazios aqui, ó. Aqui eu tenho
10 pontos alto, 4 quadrados vazio, aqui 4 pontos alto, aqui já é a ponta da folha, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto. Para a carreira agora de número 14, já subi as 3 correntes, virei aqui o trabalho, já fiz mais 3 pontos alto, né, para fazer o cantinho de borda. Adiantei aqui, pessoal, 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes e repeti os pontos de base aqui. Só que aqui eu preciso de mais 3 pontos altos para totalizar 7. Então, eu ponho mais 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Agora sim, eu fiquei com 7 pontos altos. Vou fazer 4 quadrados vazios, 2 correntes, ponto alto aqui. Mais outro quadradinho vazio, 2 correntes, aqui eu ponho ponto alto, 2 correntes. Aqui é sempre no terceiro ponto de base que eu vou fechar um ponto alto. Então, ficou assim. Vou fazer apenas mais 3 pontos altos aqui, que praticamente fechamos aqui a flor. Agora, a gente vai trabalhar a folha, né? E completa aqui com mais 4 quadrados vazio. E aqui, pessoal, a gente também tem que colocar 2 pontos altos dentro do quadrado. Repetir esses pontos de base para a gente ficar com 7 pontos altos, que aqui é a outra folha, né? A gente tem uma folha aí dos dois lados aqui da flor. Então, aqui são as pontinhas que já estão se formando. E aqui, pessoal, é só completar agora os quadradinhos vazios, que são 2, repetir esses 4 pontos altos, 2 quadrados vazios. E a partir deste ponto, ó, que é este aqui, vocês vão colocar em cima dele, né? Ou repetir os 4 pontos altos e completar aqui com mais 2 aqui dentro na base para dar 7 pontos no total. E o resto do trabalho aqui é só seguir esta sequência aqui para poder você fazer as demais flores, tá bom? Eu vou fazer o meu e já mostro aí em detalhes para vocês. Então, a carreira de número 14 já ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, ó, a colocação dos pontos, só observar com calma. E assim eu fui fazendo aqui na divisão, ó, que são as folhinhas que estão se formando. Então, chegando aqui no final, depois dos 7 pontos altos, eu fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a carreira de número 15, eu já dei uma adiantada nela aqui, eu vou explicar para vocês agora. Então, eu fiz 3 correntes, virei o trabalho e já coloquei mais 3 pontos altos. Aqui, pessoal, eu coloquei 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiquei com um total de 10 pontos altos, sendo que eu repeti ponto alto sobre ponto alto. Chegando na base deste quadradinho, eu coloquei 2 pontos altos aqui dentro e um na base, 10 pontos no total. Eu fiquei com 1, 2, 3 quadrados vazios. Aqui eu repeti os 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E aqui a mesma coisa, 10 pontos altos, só que primeiro eu faço 2 pontos aqui dentro do quadradinho e completo o restante aqui até ficarmos com 10 pontos altos no total. Aqui é a divisão do trabalho, foram 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, repeti os 4 pontos altos, do lado oposto 2 quadrados vazios e a partir daqui, pessoal, nós vamos repetir aqui, ó, igual o início aqui da folha, da primeira folha aqui, nós vamos colocar aqui 10 pontos altos e fazer toda essa sequência aqui pela carreira de número 15. Então, pessoal, terminamos aqui a carreira de número 15. Se ficou alguma dúvida, só voltar no bloco anterior, a explicação aí da colocação dos pontos. Então, assim, eu fui fazendo, olha, por toda a extensão do barrado, chegando aqui no final, depois dos 10 pontos altos, 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Pessoal, a partir da carreira 16 em diante, nós vamos trabalhar aqui, ó, motivos agora separados, tá? Para acabar de fazer as folhas e o talozinho aqui da flor, tá? O caulezinho. Então, nós vamos trabalhar aqui agora
Então, depois que você fez os 4 pontos altos, você vai fazer as 3 correntes, vai virar o pano. Depois que virou o pano aqui, ó, no último ponto de base, já coloca um ponto alto, 2 pontos aqui dentro do quadrado de base e um ponto na base. Então, o cantinho de borda continua, tá? Mas só que agora a gente vai diminuindo ele aqui nos cantos. Então, aqui eu faço 2 correntes, um quadrado vazio. Aqui eu vou completar os 10 pontos de base aqui, tá? Então, aqui eu já tô fazendo o segundo ponto. Aqui eu tenho 10 pontos alto, preciso de mais 3 para ficarmos com um total de 13 pontos alto. 2 pontos aqui dentro do quadrado e um na base. 2 correntes agora. Vamos fazer aqui, ó, um quadrado vazio, 2 correntes, mais outro quadrado vazio. Completa aqui todos esses pontos de base, que são 4 no total. E como tem o lado oposto, primeiro a gente tem que fazer os 2 quadrados vazios, ó, 2 correntes, faz o ponto alto. Então, aqui fechamos os 2 quadrados vazios, e aqui do lado oposto, primeiro eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e completo todos os pontos de base. Vão dar 13 pontos altos. Agora aqui, pessoal, depois, ó, dos 13 pontos altos que eu fiz, eu coloco 2 correntes aqui para fechar um quadrado vazio, ó, 2 correntes. Aqui eu ponho um ponto alto. Aqui 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base, porque eu cheguei aqui na divisão do trabalho. Agora eu tenho que voltar. Quando eu volto, eu faço uma corrente, viro o pano. Depois que viramos o pano aqui, no primeiro ponto de base, eu coloco a agulha lá dentro e trago a linha para dentro da argolinha e faço aqui um ponto baixíssimo, ó. Então, vão ser 4 pontos baixíssimos, ó. Tô fazendo o último agora aqui, ponto baixíssimo. Aí, sobe as 3 correntes. E dentro do quadradinho aqui, eu faço 2 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, vou contar 1, 2, 3. Fecho aqui, um ponto alto para formar um quadrado vazio aí. Vamos agora, pessoal, fazer um total de 13 pontos altos. Então, vamos completar todos esses pontos, preencher 2 aqui dentro e um na base. Olha, fiquei com 13 pontos altos. Vou fazer agora aqui 2 correntes. Esses 4 pontos aqui eu repito eles, que é o talo da flor, né? O caulezinho. 2 correntes, e do lado oposto aqui, eu primeiro coloco, né, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, um na base, e completo todos os pontos até o último aqui, aí vão dar 13 pontos altos. Então, aqui, pessoal, é a folha que nós estamos fechando do trabalho. Aqui eu também fiz 13 pontos altos. No último ponto aqui, ó, eu faço 2 correntes, terceiro ponto de base, eu coloco um quadrado vazio. E aqui eu preencho 2 pontos altos e um na base. Então, aqui é meu canto de borda. Como este é o lado que eu estou fechando, né, para ele ficar pronto, eu laço a linha na agulha, no último ponto de base, eu introduzo a agulha, trago aqui a linha para frente, fiquei com 3 laçadinhas. Aí eu vou tirar 1, 2, 3, que aqui é o ponto alto alongado. Para voltar, 3 correntes, vira aqui o pano, vou colocar um ponto alto no último ponto de base assim, mais 2 pontos dentro aqui do quadrado e um na base. 2 correntes, vamos contar 1, 2, 3 pontos aqui de base e já faz um ponto alto aqui, para formar um quadrado vazio. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui um total de 28 pontos altos, tá?
Então, vamos completar todos esses pontos. Coloca 2 pontos alto dentro do quadrado. Aqui, todos os pontos de base. Aqui dentro, eu coloco 2 pontos alto. E aqui eu completo até dar 28. Então, vamos lá. Eu já tenho um ponto alto aqui. Vou fazer o segundo. Olha, pessoal, até aqui eu fiquei com 28 pontos alto. Agora aqui eu preciso fazer um quadrado vazio, 2 correntes, terceiro ponto de base eu fecho um ponto alto e eu faço mais 3 pontos altos aqui, ó, 2 dentro do quadrado e um na base. Então, olha, este é o lado que eu tenho que fazer os pontos baixíssimo. Então, eu faço uma corrente, viro aqui o pano. No que eu virei meu trabalho, eu já começo aqui, ó, no primeiro ponto, já fazer um ponto baixíssimo. É só introduzir a agulha e trazer a linha para dentro da argolinha, ó, 4 vezes. Aqui você já sobe 3 correntes, mais 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Agora aqui nós vamos fazer quadradinhos vazios, vão ser 4. Então, ó, 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, 1, 2, 3, aqui, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. 2 correntes, conta 1, 2, 3, põe um ponto alto. Então, um lado aqui já ficou pronto, olha, de quadradinho. Vamos fazer agora mais 3 pontos alto aqui. Fiz aqui 3 pontos altos, totalizando 4 com este que nós fechamos o quadradinho. E do lado oposto também, a gente faz 2 correntes, conta aqui o terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, põe aqui um ponto alto, 2 correntes, terceiro ponto de base, um ponto alto. E aqui o último quadradinho vazio. Vamos fazer aqui 2 pontos alto dentro do quadrado e um na base. E este lado aqui é o lado das alcinhas, para ele já ficar pronto, uma lateral do barrado. Então, aqui você laça a linha na agulha, o último ponto aqui de base, introduz a agulha, traz as 3 laçadinhas para frente, ó, e tira uma, tira 2 e tira 3. Faz 3 correntes. Vira o trabalho e este lado aqui vamos fazer 4 pontos altos, que é a mesma sequência aí do ponto de borda, né? 2 correntes e faz aqui os quadradinhos vazios. Fiquei com 3 quadrados vazios aqui, a gente ainda tem que fazer total aqui de 4 pontos altos e do lado oposto também. Faz as 2 correntes, 3 quadrados vazios e o último quadradinho coloca os 4 pontos altos. Então aqui, pessoal, olha, está ficando assim o nosso trabalho, certo? Então agora este lado aqui, ó, é o lado dos pontos baixíssimos. Então façam uma corrente, vira aqui o pano e já faz aí os 4 pontos baixíssimos. Só introduzir a agulha no primeiro ponto, trazer a linha para dentro da argolinha que fica na agulha. Ele é um ponto bem perceptível, assim, que ele é bem pequenininho. E aqui continua, gente, fazer os 4 pontos altos totais. Aqui eu já fiz 2 quadrados vazios, completa aqui os 4 pontos de base aqui, né? Repete. E do lado oposto também vão fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. O quadradinho aqui eu coloco 2 pontos altos dentro dele e um na base. Este lado aqui agora, pessoal, é o lado das alcinhas, a mesma coisa, ó, laça a linha na agulha, último ponto de base, traz a linha para frente assim, ó, tira 1, tira 2 e tira 3. Para voltar 3 correntes, vira de novo aqui o trabalho
E agora a gente continua aí a fazer, né, o cantinho de borda. Olha, pessoal, já fiz os 4 pontos altos, que é o pontinho de borda. Aqui eu fiz 2 correntes, fechei aqui um quadrado vazio. E agora, vamos completar aqui, né, total de 4 pontos altos. 2 correntes. E aqui eu faço um ponto alto no ponto de base, 2 pontos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Agora aqui eu tenho que voltar com os pontos baixíssimos, ó, 2 correntes, vir aqui de novo o trabalho. E vamos fazer aqui 4 pontos baixíssimos. Ó, 1, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos. Aqui sobe 3 correntes. Aqui agora, pessoal, nós vamos colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado, repetir todos esses pontos de base, que são 4, né? No quadradinho aqui oposto, ó, vamos fazer aqui 2 pontos altos e um aqui na base. Então, aqui ficamos, ó, com 3, 6, 9, 10 pontos altos aí, tá bom, ó? Deixa eu abrir aqui um pouquinho para vocês visualizarem, ó. Então, ele tá ficando assim, ó. Agora, aqui ao lado das alcinhas, a gente laça a linha na agulha, último ponto de base, eu trago aqui, ó, e tiro 1, tiro 2 e tiro 3, certo? Aqui agora, pessoal, nós vamos fazer uma corrente, uma correntinha, vir aqui o trabalho. E aqui nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, se eu tenho aqui o primeiro ponto, deixa eu focar aqui. Olha, meu primeiro ponto tá aqui, eu introduzo a agulha, trago pra frente, faço aqui, ó, um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui meu 10º ponto baixo aqui, ó. Então, ficamos assim, ó, com o trabalho. Agora, nós vamos descer com as 3 correntes e ponto baixo. Então, vamos lá, ó. Façam 1, 2, 3 correntes. Não precisa ser apertado, tá, pessoal? Se o ponto for muito apertadinho, façam com 4, não tem problema. Aqui você coloca dentro do ponto ou em cima do ponto para fechar o ponto baixo. Então, olha, vamos descendo aqui. Então, aqui, ó, 3 correntes e aqui o ponto baixo, bem na divisão. Então, olha, vou colocar aqui para poder vocês visualizarem, ó. Então, aqui a gente terminou este primeiro motivo do barrado, tá, pessoal? Agora, nós vamos passar para o outro lado. Então, aqui, pessoal, para a gente começar, né, a gente vai fazer uma corrente e vai fazer os 4 pontos altos. Aí, nós vamos começar a repetir esta carreira aqui, ó, que tem os 13 pontos altos aqui, ó. Ó, 3, 6, 9, 12, 13. Então, vai ser esta carreira aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, a 4ª carreira aqui, ó, deste motivo, né? Contando aqui na ponta. Olha, vai dar... Aqui nós vamos repetir aqui, tá? Então, vamos lá, então. Façam aí uma corrente. Último ponto aqui de base, já prende com ponto alto. E já repitam aqui, ó, os 4 pontos altos no total. Então, aqui, pessoal, seria a carreira de número 16, que nós repetimos aqui, ó, os 13 pontos altos, esta sequência aqui, entre as folhas, e aqui mais 13 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Aí, nós temos que voltar
com o trabalho, então vocês façam uma corrente, vira aqui o pano. Aí, neste momento, vocês têm que fazer o ponto baixíssimo, que são 4, tá? Ó, é só introduzir a agulha aqui no primeiro ponto. Olha, passar por dentro desta argolinha que fica parada na agulha. Depois que passou tudo aqui, é só subir as 3 correntes e faz o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, certo? Agora aqui nós vamos trabalhar, é só contar 1, 2, 3, 4, né? Aqui na sequência do trabalho, ó, 1, 2, 3, 4, nós vamos fazer essa carreira agora que também tem 13 pontos altos. Primeiro aqui eu faço um quadrado vazio, conta aqui o terceiro ponto de base, 1, 2, 3, fecho aqui meu quadrado vazio e coloco aí total de 13 pontos altos também. Olha, até aqui eu tenho 13 pontos altos. Aí é só continuar fazendo a sequência do trabalho, aqui é um quadrado vazio agora. Preenche aqui os 4 pontos de base. E do lado oposto ali também vocês vão fazer as 2 correntes, um quadrado aqui vazio. E dentro do quadrado, 2 pontos altos e um na base. Aí vamos fazer aqui até dar 13 pontos altos aqui. Aqui, gente, fiquei com 13 pontos altos. Aí eu faço 2 correntes. O terceiro ponto de base aqui, ó, eu fecho um ponto alto. Aqui eu tenho que fazer o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, certo? E esse lado aqui, ó, eu estou do lado direito do pano neste trabalho, tá, pessoal? Eu não falei, mas eu vou comentar agora. Nós começamos do lado avesso, então nós viemos do final aqui da ponta do barrado pro começo, tá? Então é só seguir do jeitinho que eu tô explicando que vai dar certinho, tá? É só para não cortar a linha lá para amarrar do lado direito e começar o trabalho. Então aqui eu terminei aqui nesta situação, neste trabalho pelo lado direito, então você sabe que tem que fazer o ponto alto alongado. Aqui, ó, no último pontinho, aqui de base, você introduz a agulha, traz para frente e vai fazer 3 tiradas, tá? 1, 2, 3 correntes, vira aqui o pano. Depois que você virou o pano, fez as 3 correntes, você vai fazer novamente, ó, o cantinho de borda, que são os 4 pontos altos, tá, pessoal? Então, aqui eu quis começar o segundo desenho com vocês, só para vocês se orientarem, o lado que a gente começa com os pontos baixíssimos, né, que é este lado aqui, e aqui os pontos alto alongado, e as 3 correntinhas que a gente usa no mesmo lado, tá? Dependendo da hora que a gente volta com o trabalho. Então, pessoal, agora aqui, ó, nós vamos fazer esta carreira aqui, ó, que é a de número 18, tá? Então, olha, eu já fiz os 4 pontos altos, vou fazer um quadrado vazio e vou trabalhar aqui 28 pontos altos, certo? Igualzinho eu fiz ali no primeiro exemplo, né, da flor, da explicação, vocês vão fazer nos demais, tá? É só voltar, na hora que você começar o segundo motivo, é só você voltar na explicação do primeiro desenho, que você vai conseguir fazer, tá? Bem legal e bem direitinho. Então, eu vou fazer os 28 pontos aqui, mais uma vez eu vou fazer a vira com vocês. Pessoal, então aqui eu fiz, olha, os 28 pontos altos, sempre dentro aqui dos quadradinhos são 2 pontos altos, tá? Dentro de cada quadrado. Então, aqui, ó, igualzinho o exemplo que eu fiz aqui, vocês vão copiar, né? Vão olhar e vão repetir aqui no próximo desenho. Depois dos 28 pontos altos, um quadrado vazio separado com 2 correntes aqui em cima e 4 pontos altos. E esse lado aqui é o lado do ponto baixíssimo. Primeiro façam uma corrente, vira o trabalho, façam aí os 4 pontos baixíssimos e depois os 4 pontos altos. Então aqui, pessoal, eu já fiz, olha, os 4 pontos baixíssimos aqui embaixo. Subi as 3 correntes e já fiz aqui um total de 4 pontos alto.
Agora aqui são os quadradinhos, 2 correntes, sempre o terceiro ponto de base vocês contem, tá? Para poder fechar um ponto alto, ó. Sempre no terceiro ponto aí de base. Então aqui, pessoal, estamos repetindo, né, a carreira de número 19, no segundo desenho do nosso barrado. Então aqui eu fiz 4 quadrados vazios, sempre contando o terceiro ponto de base, repeti 4 pontos altos e do lado oposto a mesma coisa, tá? Contei 1, 2, 3, pus o ponto alto e aqui no último quadradinho 2 pontos altos dentro e 1 na base para fazer o canto de borda. Então, e esse lado aqui é o lado das alcinhas, então eu laço a linha na agulha, venho aqui no último ponto de base, trago a linha para frente, aqui eu vou tirar 3 vezes, que é o ponto alto alongado. E para voltar, 3 correntes, vira aí o trabalho. E vocês vão fazer os 4 pontos altos, vou fazer aqui, já vou abrir para mostrar ali o outro desenho. Olha, então, sempre 2 pontos altos dentro do quadrado, 1 na base. Então, agora, gente, eu vou dar uma paradinha aqui, vou abrir aqui direitinho o pano, que é muita virada e o pano fica todo torcido aqui. Então, assim, olha, essa carreira aqui que nós vamos começar agora é a de número 20, tá? Que já é esta carreira aqui, ó. Vocês vão começar a fazer ela aqui. Então, é só prestar atenção, gente. Esse lado aqui, quando você terminar, você vai ter que voltar com a corrente e os pontos baixíssimos. E esse lado aqui é o ponto alongado para fechar e para voltar as 3 correntes, tá? Então, a partir daqui agora eu vou deixar vocês fazerem aí. Eu já ensinei o primeiro, comecei aqui o segundo motivo com vocês e os demais eu vou fazer aqui e lá no finalzinho eu volto para a gente concluir juntos aí o trabalho, tá, pessoal? Qualquer dúvida que ficar aqui, é só olhar na explicação deste primeiro, que é a mesma coisa. Igual eu falei também, nós terminamos o trabalho pelo lado direito, né, aqui na carreira de número 15, que é bem esta aqui, ó. Aí, para voltar, a gente ia começar pelo lado avesso, tá? Então, para não cortar a linha do fio, a gente começou do final do pano para o começo, mas isso não atrapalha o trabalho em nada. Do jeito que terminar o final aqui, o começo vai ficar a mesma coisa, tá? É só para não precisar cortar a linha aí do trabalho, para ficar com muita emenda, tá bom? Então, pessoal, vão fazendo de vocês. Eu volto daqui a pouquinho e mostro aí como é que tá ficando o nosso trabalho. Bom, pessoal, então aqui nós aprendemos a fazer o primeiro motivo do nosso barrado. Eu iniciei o segundo motivo com vocês, o terceiro eu fiz aqui sozinha, o quarto. Então, agora nós vamos encerrar aqui, ó. Eu parei nos 10 pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer o ponto alto alongado. No último ponto aqui de base, traz a linha para frente, ó, tira 1, tira 2 e tira 3. Agora aqui nós vamos fazer os pontos, faz uma correntinha, vira o trabalho e vamos fazer 10 pontos baixos aqui. Então, depois que eu virei aqui, eu introduzo aqui no primeiro ponto a agulha e já começo a tirar o primeiro ponto baixo, o segundo ponto baixo, é só introduzir a agulha dentro do ponto, trazer a linha para frente e fechar o pontinho. Então, aqui são 10 pontos alto de base e eu vou ficar com 10 pontos baixo. Olha, então aqui, ó, estou no último ponto, olha, já fechei os 10 pontos baixo aqui. Agora é só fazer as 3 correntes e o ponto de base aqui, você fecha outro ponto baixo, ó. Pode ser dentro do ponto, em cima do ponto,
Se 3 correntes para você ficar apertado, coloque em 4, não tem problema. E assim a gente vai descendo aqui, olha, com o trabalho. 3 correntes, ponto baixo. E vai fazendo aqui, ó, já estamos quase chegando no final, as 3 correntinhas. Aqui um ponto baixo. As 3 correntes, aqui, ó, no último ponto, eu introduzo a agulha, ó, faço um ponto baixíssimo, que é passar um ponto dentro do outro, faz uma corrente e aqui você já corta a linha. Essa pontinha aqui você passa por trás aqui dos pontos, aliás, né, como a gente terminou aqui no avesso, vocês arrematem deste lado mesmo, tá? E aí, quando a gente vira o pano, este último motivo, ele fica sendo o primeiro, igual eu expliquei para vocês, tá? Pelo lado que nós começamos, nós viemos fazendo do final pro começo. Então, ficou a mesma coisa, tá, pessoal? Não deu diferença nenhuma no trabalho, apenas é que eu não queria ficar cortando a linha para ficar fazendo emenda, certo? Então, olha, este foi o barradinho que nós aprendemos hoje, uma flor. Nós começamos daqui pelo lado avesso do pano e fomos trabalhando ao contrário, tá, pessoal? Mas isso aí não interfere em nada, é só vocês ir seguindo a aula que dá tudo certinho. Então, nós fizemos aqui os 4 motivos. Eu queria muito trazer esta aula para vocês hoje. Pessoal, se você já gostou da proposta que eu trouxe hoje para o canal, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.